Olá, eu sou o professor Luiz Henrique Bembo e estou de volta com a disciplina de Química no Instituto Federal do Tocantins. No nosso último encontro, nós falávamos sobre os modelos atômicos e a sua evolução ao longo do tempo, né? E sobre Dalton, justificamos que esse modelo vinha a partir de experimentos realizados por outros dois cientistas, Lavoisier e Proust. Vamos entender como esses experimentos foram feitos? Lavoisier, lá no século XVIII, ele era muito hábil em medir pequenas variações de massa. Você pode pensar que isso é uma coisa simples, né? Medir massas. Afinal, nós temos balanças tão modernas hoje, né? Balanças com grande sensibilidade, que medem pequenas massas e pequenas variações de massa. Mas no século XVIII, as coisas não eram tão simples assim. Com essas habilidades, Lavoisier conseguiu, por meio de um experimento bastante engenhoso, compreender o que acontecia para que o mercúrio, quando aquecido, na presença de oxigênio, né, aumentava a sua massa, né? Tentando assim, de alguma forma, compreender sobre o flogístico, que era uma lei bastante conhecida na época. Flogístico, professor? Sim, o flogístico. Não conhece o flogístico? Pois é. O flogístico era uma teoria que explicava por que alguns materiais eram incendiados, poderiam pegar fogo, e outros não. Um exemplo, papel pega fogo. Qual que era a justificativa? Porque o papel contém flogístico ou flogisto na sua constituição. Então, quando ele incendeia, o flogisto sai, ficando somente as cinzas. Alguns materiais são riquíssimos em flogisto, tipo álcoois. Você queima um álcool, não sobra absolutamente nada. Então, quase a sua totalidade é constituída por flogisto. Muito bacana, né? Essa lei, essa teoria. Mas não funcionou por tanto tempo. Isso porque, quando incendeia-se metais, por exemplo, você coloca fogo em um bombril, você vai verificar que a massa dele aumenta, né? E isso foi um grande problema para essa teoria. Porque como explicar? Tentaram várias modificações, absorve flogisto, tem um flogisto negativo, mas não funcionou. Lavoisier conseguiu, por meio desse experimento engenhoso, verificar que quando o sistema está fechado, quando essa reação química, que é o caso da queima de um metal, neste caso ele utilizou o mercúrio, em um sistema fechado, em que não entra nada de fora e nem nada do que está dentro vai sair, ele verificou que a massa inicial desse sistema, quanto a massa final, não alterou. E vários experimentos têm comprovado isso, até chegarmos ao status de lei. Então, temos aí a lei de Lavoisier, que é a lei de conservação das massas, que você já ouviu falar em algum momento. Aquela famosa, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier nunca enunciou dessa forma, mas vamos verificar como que isso se aplica? Então eu tenho aqui reagentes, que são as substâncias iniciais. Utilizamos aqui como exemplo carbono reagindo com oxigênio, né? Exemplo claro da nossa respiração, inspiramos oxigênio e expiramos gás carbônico. Então, uma reação química que você está fazendo nesse momento. Se tivermos 12 gramas de carbono reagindo com 32 gramas de oxigênio em um sistema fechado, ao final dessa reação química, teremos essa mesma quantidade de massa, 12 gramas e 32 gramas, totalizando 44 gramas. Então, aqui
nenhuma massa foi perdida, né? Ou houve ganho de massa, mas apenas uma transformação dos constituintes. Aí o que isso tem a ver com o modelo atômico de Dalton, de uma esfera indivisível, indestrutível? Pode-se justificar que esses materiais são constituídos de pequenas esferas e que, quando ocorre uma reação química, elas apenas se reorganizam, formando assim novas substâncias. Essa foi mais uma das nossas aulas. Te encontro na próxima aula para conversarmos sobre a lei de Proust.